Boa noite, pessoal. Na aula passada a gente terminou falando sobre fotos, né? Sobre os cuidados que a gente tem que tomar quando utiliza, divulga fotos em redes sociais. E hoje a gente vai entrar agora em outro dos tipos de criação que mais levantam as questões teóricas, que a gente mais colocam na prática as questões teóricas, aquela base teórica que a gente viu até agora sobre direitos autorais, sobre direito de imagem e direito de marcas, que são os memes. É, a gente até já viu um pouco antes, quando a gente estava falando sobre as exceções dos direitos autorais, a gente viu alguns exemplos de memes e se questionou se eles poderiam se encaixar em duas daquelas exceções que a gente falou, né? Primeiro, a paródia. Talvez esse seja um dos casos em que é mais fácil a gente enquadrar o meme como uma exceção, né? Como uma não violação de direito autoral, principalmente porque os memes, geralmente, eles vão ter ou esse lado crítico ou então esse lado mais cômico. E lembrando que para que o meme possa se encaixar aí nessa exceção, ele não pode ser uma reprodução literal da obra, né? Eu sempre vou ter que ter alguma espécie de modificação, seja fazendo uma espécie, seja recriando alguma outra obra na forma de um desenho, por exemplo. Eu pego uma cena de um filme, alguma coisa assim, e recrio na forma de um desenho. Outra exceção é a exceção de pequenos trechos. Nesse caso, vamos lembrar que a gente não precisa, a gente pode, na verdade, ter uma reprodução literal, né? Mas eu tenho que ter aquilo que a gente chamou de uso transformativo, né? Eu tenho que mudar um pouco o contexto daquela obra originária. E a gente falou aqui dos exemplos, né, das vírgulas de podcast, ou então, enfim, quando se colocam ali num vídeo de YouTube, a gente coloca, sei lá, um corte rápido ali de alguma outra obra para dar aquela quebra, dar aquele caráter de humor. E o outro critério que a gente falou também é que não poderia ter um prejuízo ali para exploração comercial usual da obra, o que vai ser bem subjetivo em muitos casos. O caráter principal que a gente tem que olhar, a gente sempre vai ter uma margem de risco que a gente vai ter que olhar, e acho que o ponto principal que a gente tem que considerar nessa margem de risco é o quão claro é o uso comercial desse meme. Eu sou uma página de uma marca, aí, mas muito provavelmente qualquer post que eu faça vai ser ali enquadrado em um uso comercial. E memes também podem não utilizar somente obras autorais, eles podem utilizar imagens de pessoas. Como a gente já falou aqui, o direito de imagem ele não é absoluto, ele tem que estar ali coordenado com outros princípios constitucionais, né, como a liberdade de expressão. E sempre que eu tiver um uso econômico da imagem de alguém, no meme, por exemplo, isso vai ter um risco maior. E quanto mais pejorativo for esse uso, também esse risco vai aumentar. Vamos ver aqui mais uns exemplos práticos no próximo slide. Três coisas para a gente olhar aqui que vão aplicar esses pontos que eu mencionei. Acho que a gente tem que olhar sempre qual é o tom do humor que esse meme está trazendo. Ele é um humor mais leve ou ele é um humor mais pesado que pode afetar a honra da pessoa? Dois, qual é a finalidade do uso desse meme? Né? É só para um post ali? É para um post de uma marca? É para parte de uma campanha? E eu vou extrapolar isso, eu vou colocar esse meme inter de merchan, eu vou fazer camiseta, eu vou fazer caneca, chaveiro. Eu já estou aumentando aqui a minha margem de risco de ser considerado um uso comercial. E o terceiro ponto, né, a gente olhar o tom do humor, olhar a finalidade. E, por fim, a gente tem que considerar também o perfil da pessoa que está sendo retratada ou cuja obra está sendo retratada ali naquele meme. Porque tem pessoas que elas aceitam com mais facilidade e tem pessoas que não. Aí, dois exemplos claros. Gretchen é uma pessoa que ela monetiza em cima da fama que criaram dela na internet. Ela só se opõe abertamente aos usos dos filmes adultos dela. Mas os outros memes, em geral, ela meio que surfa na onda. Ela é uma pessoa que dificilmente ela vai questionar o uso de um meme dela.
Agora a gente tem outras pessoas, outras celebridades na internet que são conhecidas por saírem notificando Deus e o mundo, que utilizam as imagens dessa pessoa para memes e para outros fins. Então vamos sempre olhar o tom do humor, qual é a finalidade. Eu estou fazendo ali, se eu estou num perfil de marca, eu já tenho um risco maior, mas se ainda assim, se é um post avulso, mais tranquilo. Agora, se é um post dentro de uma campanha, já aumenta esse risco novamente. E sempre considerar a pessoa que está sendo retratada ali ou o autor da obra que está sendo retratado ali. O tema de memes ele já está aparecendo na jurisprudência, que a Aninha trouxe para a gente um caso recente em que a gente tem aqui justamente uma controvérsia em torno de um meme. E aqui ele fala, essa decisão é interessante porque ela reconhece expressamente que o uso do meme, o meme ali era uma paródia, feita por terceiro, utilizando uma foto ali sem autorização. Então, eu teria dado esse caráter jocoso, essa paródia, é, o meme ali não configuraria uma violação. A gente vê muitas parcerias comerciais também, muitos posts de publi utilizando obras ou imagens de pessoas protegidas para memes. Em alguns casos, a gente possivelmente teve uma autorização. A gente tem aqui um exemplo daquela página Gringo Dictionary, em que eles fizeram um anúncio, uma publi lá das Americanas, utilizando a imagem de Camila de Lucas dentro do BBB do qual ela participou. As Americanas eram patrocinadoras dessa edição do BBB. Então, muito possivelmente, eles tinham ali, dentro do contrato de patrocínio com a Globo, tinham autorização de utilizar cenas do reality, e muito provavelmente do contrato entre Globo e os participantes do BBB tinham autorização de usar a imagem deles para, é, por terceiros, né, pelos patrocinadores. Então, muito possivelmente isso estava coberto ali, mas é bem comum a gente ver também em páginas que não são páginas das marcas, mas sim páginas de humor, utilizarem obras de terceiros para fazerem memes em caráter ali comercial. Aqui a gente tem um exemplo em que não era uma publi, né, que era um do Paulista Elevator, mas tem casos em que a gente vê realmente eles utilizando essas páginas de humor, utilizando de memes que são, enfim, que envolvem obras de terceiros para fazer uma publi tratado. Então, nesses casos, a gente vê aí um aumento do risco. E aquele caso que a gente mencionou antes não foi a única vez no Brasil em que um meme foi discutido, foi objeto de uma ação. A gente tem um caso também que se tornou muito famoso uns anos atrás. Existe uma página chamada. Eu não vou falar o nome da página, era um nome bem esculachado. E eles pegaram para ilustrar essa página uma foto uma foto super antiga, e era uma página que tinha bastante alcance. Eles faziam publis e, mais do que isso, eles vendiam itens de merchan, né? Vendiam camiseta, vendiam caneca. O senhor lá, cuja imagem, cuja foto estava sendo utilizada nessa página, ele entrou com uma ação e ele ganhou porque, principalmente por dois pontos, né? O uso comercial da página, sobretudo aí esses itens de merchan, e pelo fato de ser uma página de humor muito escrachado, inclusive com o nome bem escrachado, se entendeu ali que tinha um prejuízo para a imagem, para a reputação desse senhor. Aqui corria o risco de ter mais um processo, né, que seria do autor da foto. No caso aqui foi só a pessoa cuja imagem retratada que processou, mas vamos lembrar que a foto também é protegida por direito autoral. Então, o fotógrafo também poderia ter entrado com a ação. Ou seja, para a gente, quais cuidados que a gente tem que tomar aqui quando a gente vai utilizar memes dentro das redes sociais? O que eu estou utilizando para fazer o meme, a base do meme, ele envolve direitos autorais, direitos de imagem ou marcas de terceiros? Se sim, qual é o uso que eu vou fazer desse meme? Tem algum aproveitamento comercial? É no perfil de marca? É dentro de uma campanha? Eu estou depreciando, né, a imagem ou eu estou depreciando uma marca? Eu tenho um caráter pejorativo nesse meme? E por fim, vamos lembrar que a responsabilidade pode sobrar também não só para quem criou o meme, mas também para quem compartilhá-lo. Então, mesmo quem não tem aí um perfil profissional, tomar cuidado, porque se o meme tivesse caráter pejorativo, por exemplo, ao compartilhar, né, ou ao curtir, a gente também está assumindo esse risco.
Bom, gente, então agora a gente entra numa nova caixinha, que é a caixinha dos contratos. Quando a gente fala de rede social e o uso, né, de conteúdos protegidos por direitos autorais, protegidos por direitos de imagem, e assim por diante, a gente não deixa, inevitavelmente, de falar sobre contratos. No caso de conteúdos comerciais, publicitários, esses contratos vão ser firmados entre as partes que estão envolvidas ali na criação, na produção e na veiculação daquele conteúdo, mas a gente, ao simples entrar numa rede social e aceitar ali os termos, que a gente normalmente só clica ali no checkbox para tirar da frente, a gente está firmando, celebrando um contrato e a gente está concordando com aqueles termos e condições que a plataforma traz para a gente como condição para realmente a gente usar a plataforma. Então, a gente vai falar sobre essa caixinha nesse papo de agora. E aí, já dando um spoiler, fiquem até o final, porque vamos falar sobre inteligência artificial. Quem vai falar mais sobre é o Gui, que inclusive esse ano foi para Harvard falar sobre isso. Então, spoiler, não percam, fiquem até o final. Bom, vamos lá. Contratos. Quando a gente fala de licenciamento, né, de autorização de uso, a gente normalmente contratualmente define isso de duas maneiras, né? Ou a gente vai tratar de uma licença, ou a gente vai tratar de uma cessão. A lei de direitos autorais, enfim, a legislação no geral, não define uma diferença entre licença e cessão, o que é uma, o que é outra, de maneira que, às vezes, esses conceitos acabam sendo usados de maneira intercambiável, mas, do ponto de vista doutrinário, de prática jurídica, o que a gente tem? A gente tem que a licença, normalmente, é uma autorização que vai ser concedida por um período, muitas vezes, temporário, com algum nível de exclusividade ou não. Essa licença, essa autorização, ela pode ser parcial, então, por exemplo, em relação só a uma parte do conteúdo, ou total. Além disso, a licença, ela vai poder ser onerosa ou gratuita. Então, trazendo um exemplo de um contrato de influenciador. Então, estou contratando um influenciador para produzir determinados conteúdos para minha marca e eu vou pagar esse influenciador para que ele me autorize a usar aqueles conteúdos que ele está criando e replicar esses conteúdos no meu site, na minha própria rede social, compartilhar, impulsionar. Eu posso também, quando eu contrato esse influenciador para produzir esse conteúdo, estabelecer que aquele conteúdo, por mais que ele esteja me autorizando a usar esse conteúdo por um período, vai haver uma exclusividade nessa licença, ou seja, ele não vai poder compartilhar aquele mesmo conteúdo para uma outra marca, seja agora, seja no futuro. Tudo depende dos arranjos contratuais que a gente vai estabelecer. Bom, em contraposição à licença, nós temos a cessão, que é uma transmissão definitiva desses direitos. Ou seja, é uma transmissão definitiva desses direitos quando a gente fala de direitos autorais, né? Direitos autorais patrimoniais. Porque, como a gente já viu, direitos morais, eles são intransmissíveis. Então, não existe a possibilidade da gente ceder esses direitos morais incidentes sobre o conteúdo. Eles sempre vão pertencer ao autor. Da mesma maneira que a licença pode ser negociada de várias maneiras diferentes, então, de maneira exclusiva ou não, de maneira parcial ou total, ou de maneira onerosa ou gratuita, a cessão também vai poder ser firmada nesses termos. Quais são os limites da cessão? Como essa licença vai funcionar? Tudo vai depender de como a gente vai prever isso no contrato, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas agora, saindo um pouco dos direitos autorais patrimoniais. Existe cessão de direitos da personalidade, uma transmissão definitiva? Como regra e um entendimento majoritário do mercado,
e da jurisprudência é que direitos da personalidade, como o próprio Código Civil diz, são intransmissíveis, também são irrenunciáveis. Então, entende-se que uma cessão de maneira perpétua, abrangente e assim por diante, seria uma renúncia a esses direitos. E aí, por consequência, a tendência da jurisprudência é entender que não existe, que não é admissível você ceder a sua imagem para um terceiro. Um estudo um levantamento, né, que foi feito, inclusive pelo Gui, em conjunto com outros autores, constatou que, excepcionalmente, a jurisprudência, entendendo que a cessão de direitos da personalidade é admissível nos casos em que a gente tem uma cessão, né, de direitos autorais em conjunto com a imagem do empregado quando há uma relação de emprego, né? Então, quando isso é firmado ali num contrato em uma relação de emprego. Mas, falando de rede social, né, falando do contexto geral e da prática geral, é sempre importante levar em consideração que direitos da personalidade não podem ser cedidos. E se, eventualmente, vocês podem até me perguntar, nossa, mas eu já vi muito contrato em que está ali previsto a cessão dos direitos de imagem de uma determinada pessoa. Nesse caso, essa cessão, na realidade, vai funcionar como uma licença, porque a gente vai ter um prazo durante o qual aqueles direitos estão autorizados para serem utilizados, e, eventualmente, se essa cessão for redigida no contrato de maneira muito abrangente, perpétua e assim por diante, se eventualmente judicializado, a gente pode muito bem ter um reconhecimento de que essa cláusula ela não é válida. Ela está esvaziada de validade porque ela está em conflito com uma disposição legal. Então, em resumo, nos contratos a gente pode dispor sobre a licença ou a cessão dos direitos autorais e em relação aos direitos da personalidade, como regra, eu vou sempre mencionar a licença. Bom, só um parênteses aqui, Aninha. Uma coisa que a gente faz muito, né, nos contratos é chamar de autorização, né, ou de licença, ou chamar de cessão de direito de imagem, e colocar um prazo. Se eu colocar um prazo muito longo, é bem possível que esse contrato seja considerado uma cessão e seja anulado por causa disso. Então, geralmente, a gente coloca um prazo que seja longo, por tempo suficiente para garantir a parte, mas que evite entrar ali nessa caracterização de uma cessão de fato. Né? Qual que é esse prazo? Depende muito. Geralmente, a gente vai colocar ali uma coisa de 5, 10 anos, mas isso vai depender das práticas de mercado. Na publicidade, por exemplo, isso não existe, porque a prática de mercado é que você renove a autorização do uso de imagem por campanha. Então, se você pegou ali a imagem de um modelo, mesmo de banco de imagem, geralmente você vai pagar por um prazo específico de veiculação da campanha e você vai ter que ir renovando aquilo. E aí, até uma dica é sempre tentar já prever nesse contrato ali com o modelo que vai figurar na campanha, uma espécie de opção para renová-lo, porque eu já vi campanha em que o modelo utilizado não era famoso, mas a campanha fez muito sucesso, e aí na hora que eles quiseram renovar a campanha, o modelo falou, tá, mas agora eu vou cobrar o triplo. E aí a marca não tinha o que fazer, porque realmente se eles mudassem o modelo, ia mudar a campanha, ou iam ter que gravar outra campanha, e aceitaram pagar o triplo lá pro modelo. Exato. Bom, como que a gente interpreta, então, os contratos envolvendo, né, a disposição de direitos, seja da personalidade, seja de direitos autorais? A lei de direitos autorais, ela traz de maneira bastante expressa que a interpretação dos contratos sempre vai ser restritiva. É por isso que quando a gente escreve cláusula relacionada, né, à autorização, licença, cessão de direitos autorais, tudo é tão taxativamente, cuidadosamente e repetitivamente descrito.
Porque se uma determinada condição não está expressamente prevista, isso significa que eu, pela interpretação, não vou poder fazer. E aqui trazendo um exemplo para o universo dos contratos de influência. Então, supondo que eu contratei um influenciador para que ele produzisse e veiculasse um conteúdo para minha marca. E esse conteúdo tem a imagem dele. Se eu não prevejo no contrato, de maneira expressa, que eu também tenho autorização para impulsionar aquele conteúdo, contratualmente, se eu fizer isso, sem essa autorização expressa no contrato, contratualmente, eu tenho um risco de o influenciador eventualmente querer me questionar e pedir um pagamento adicional por isso. Porque a interpretação da leitura, né, das cláusulas do contrato sempre vai ser o mais literal possível, o mais restritivo possível. E nos casos em que a gente não tiver uma previsão, a gente vai tratar disso nos slides seguintes, mas um prazo específico, ou um território específico, ou uma mídia específica, a interpretação vai ser de que o que está autorizado é o que está naquele contrato. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma autorização ou de uma sessão para veiculação no Instagram, isso significa que eu também posso veicular no TikTok? Pela literalidade, pelas regras de interpretação do contrato, eu não posso. Por isso que é sempre muito importante ser o mais preciso possível na redação dessas cláusulas. Agora, em relação de direitos da personalidade, a lógica é muito a mesma. Então, nos contratos benéficos ou de renúncia, né, a direitos, a interpretação vai ser sempre restritiva. Um caso interessante em relação a direitos da personalidade é esse do RESP. Gui, esse do RESP é da Braseco, né? Quando ela argumenta sobre... Você lembra? De cabeça eu não vou lembrar. Que aqui o ponto é só... Desculpa, continua. Não, vai lá. Só dizer que se a gente olhar, né, no Código Civil, não tem nada dizendo especificamente que os contratos sobre direitos de personalidade, eles também são interpretados restritivamente. Ou seja, né, no caso de dúvida, prevaleceria ali uma cessão ou uma licença de escopo menor, sempre seria uma interpretação mais para favorecer quem está cedendo ou licenciando. Isso não está no Código Civil, diferente do que está na Lei de Direitos Autorais. Só tem essa previsão, né, para os contratos benéficos ou de renúncia. Mas dificilmente você vai achar alguém dizendo que não existe essa mesma regra para direito de personalidade. Né? Então, dificilmente. E aí tem jurisprudência, inclusive, que vai aplicar essa lógica. Eu não lembro de cabeça como que era esse acórdão, mas eu vou pegar aqui eu vou porque... pegar esse acórdão aqui enquanto você estiver falando sobre inteligência artificial. Me fugiu. Mas basicamente é isso, pessoal. E muito baseado na regra lá dos primeiros artigos do Código Civil, no sentido de que esses direitos são intransmissíveis e renunciáveis. A lógica da interpretação também é muito baseada nisso. Um ponto mais para instigar a discussão do que para trazer respostas especificamente dentro do contexto, né, da Lei de Liberdade Econômica, que traz ali no seu artigo 113 a possibilidade de que as partes convencionem entre si regras de interpretação para os contratos. Então, por exemplo, se as partes quiserem eventualmente pactuar uma regra de que, na realidade, naquela licença, naquela contratação envolvendo direitos autorais ou envolvendo direitos da personalidade, a leitura do contrato não vai ser restritiva, mas vai ser expansiva. Se eu seguisse a literalidade da Lei de Liberdade Econômica, eu poderia argumentar que isso é possível. Contudo, não é o que a gente vê na prática do mercado, até porque, por exemplo, a Lei de Direitos Autorais é uma lei específica, ainda que anterior. Honestamente, eu nunca vi esse tipo de argumentação, até porque a minha prática é, sobretudo, dentro de um contexto comercial, em que a presunção é sempre no sentido de que, bom, eu estou
num contexto comercial, então a interpretação vai ser ainda mais restritiva do que um contexto não comercial. Mas esse ponto é mais para instigar a discussão. Aí é o caso da Débora Seco, né, Gui? Esse caso é mais para instigar a discussão do que uma resposta em si. Bom, como eu adiantei, em relação a direitos morais de autor, eles são intransmissíveis, irrenunciáveis, intransferíveis, o que significa que a interpretação dele não é de que, por exemplo, a gente vai poder fazer a cessão desses direitos. Bom, agora, quais são as regras que a Lei de Direitos Autorais coloca para disposição sobre direitos de autor? Então, a primeira delas é que a transmissão, né, dos direitos autorais patrimoniais, ela só vai ocorrer, né, de maneira completa, total, se isso ocorrer por escrito. Então, se eventualmente eu argumentar, não, mas a gente combinou naquela call que você faria a transmissão dos direitos para mim, assim por diante, isso não vai ser interpretado como uma transmissão total desses direitos. Então, eu preciso ter um contrato, que seja um e-mail, que seja qualquer instrumento escrito. Agora, em relação a prazo, se eu faço uma cessão, né, uma transmissão de direitos sem um prazo determinado, a presunção é no sentido de que aquela transmissão vai permanecer por 5 anos. Ela vai vigorar por 5 anos e depois os direitos voltam às pessoas que inicialmente os tinham. Isso vale, inclusive, para a cessão. Então, quando eu estabeleço um contrato, eu estou cedendo determinado conteúdo, essa cláusula, essa disposição precisa vir acompanhada de maneira perpétua, para sempre, ou qualquer expressão correlata. Caso contrário, se a gente não tiver essa expressão de que essa transmissão é para sempre, a interpretação é de que é por 5 anos. Mais uma vez, se eu estabeleço que não estabeleço um território em que aquela cessão vai ocorrer, presume-se que essa cessão vai ficar limitada ao país em que o contrato foi firmado. Significa que, se eu estou contratando, por exemplo, com um roteirista, e eu quero contratar a cessão dos direitos patrimoniais sobre o roteiro que eu estou contratando, porque eu quero produzir uma obra que vai ser veiculada não só no Brasil, mas em outros países, eu preciso ter de maneira expressa que aquela cessão vai se dar em relação a todos os países, vai ser, ou enfim, a América Latina, ou de maneira mundial. Então, por isso também que as cláusulas de cessão trazem todas essas características, elas não são à toa, elas são reflexo de todas essas regras que estão previstas na Lei de Direitos Autorais. Continuando sobre as regras, né, sobre transmissão de direitos. A cessão ela vai se dar apenas em relação às modalidades que existem na época do contrato. Então, se, por exemplo, surgir um suporte material depois dessa cessão, esse suporte material ele não vai estar contido na cessão que está sendo feita, na transmissão de direitos que está sendo disposta naquele contrato. Além disso, a presunção é sempre de onerosidade. A não ser que seja expressamente previsto no contrato que aquela cessão ela é gratuita, presume-se que há o dever de pagar uma contrapartida por conta daquela transmissão de direitos. E em relação a obras futuras, a cessão tem uma limitação de que ela sempre vai ser no máximo por 5 anos. Então, quando eu falo de obras futuras aqui, é quando eu contrato um roteirista para que ele produza, de novo, um roteiro para um filme que eu vou fazer, para uma obra audiovisual que eu for fazer. Um caso interessante, pessoal, sobre
transmissão e autorização de direitos, é esse recurso especial do STJ, que discute sobre a possibilidade de um consentimento tácito de autorização de imagem para um uso comercial. Como a gente falou para vocês, a interpretação jurisprudencial, doutrinária e a prática de mercado é sempre no sentido de que, se eu não autorizei de maneira expressa, eu não estou dando permissão para que esse uso comercial aconteça. Inclusive, lembrando, quando eu falo de um uso comercial de imagem, de direitos da personalidade, sem uma autorização prévia, a súmula do STJ, a súmula 403, estabelece que o dever de indenizar o titular daquela imagem, ele é automático, sem necessidade de uma comprovação de dano. Mas esse caso do STJ, ele é interessante porque ele vai um pouco contra essa lógica, mas tem um racional por trás disso. Nesse caso, uma revista fez, acho que uma chamada para que pessoas enviassem fotos suas que seriam publicadas nessa revista, em uma outra edição. Uma pessoa enviou as fotos para participar, né, dessa campanha, dessa ação, e uma das suas fotos foi escolhida e foi publicada numa edição seguinte dessa revista. A revista, enfim, os organizadores da revista pisaram um pouco na bola e não obtiveram um consentimento por escrito de que essa publicação dessa foto estava autorizada. E por conta disso, esses titulares entraram com uma ação falando, olha, eu não autorizei e assim por diante, quero minha indenização. Nesse caso, a revista, né, foi condenada só, não foi condenada em relação a danos morais, porque a presunção foi no sentido de que, bom, se eu envio essas fotos para a revista participando dessa ação, eu entendo que, sim, existe uma autorização. Eles próprios forneceram as fotografias. Então, aqui, por meio de uma ação, de um comportamento dos titulares, não haveria um dano moral. Por outro lado, houve uma condenação em relação a danos materiais, por conta da utilização da imagem indevida, pelo fato da revista ser comercializada, e assim por diante. Bom, ainda falando sobre restrições de contratos. A Lei 6.533, ela é uma lei bastante antiga e que regulamenta a profissão do artista e do intérprete. Segundo essa lei, a cessão decorrente de serviços profissionais, né, dos direitos conexos, eventualmente direitos patrimoniais de artistas e intérpretes, ela não é permitida. E, na realidade, a regra é de que esses direitos autorais são devidos a cada exibição da obra sobre a qual incidem esses direitos. Só que essa regra, ela vai de encontro ao que está previsto na Lei de Direitos Autorais, que não tem uma vedação nesse sentido. E, bom, essa lei supostamente ainda está em vigor, mas houve a jurisprudência que avaliou se essa lei teria sido recepcionada pela Lei de Direitos Autorais. E o entendimento foi de que não. Então, quando a gente trata, né, da disposição de direitos de artistas e intérpretes, apesar dessa vedação que está prevista nessa lei 6.533, a gente segue o que está na Lei de Direitos Autorais. Inclusive, do ponto de vista de mercado, essa lei é muito raramente, para não dizer, enfim, que nunca é mencionada. Fechando esse ponto, né, de contratações e transmissão de direitos, uma jurisprudência interessante sobre obras sobre encomenda. Eu lembro que alguém perguntou, acho que lá na primeira aula, sobre
ghostwriter. Então, como que os direitos do ghostwriter são tratados pela Lei de Direitos Autorais? Eles não são. A lei, apesar da lei anterior, de 73, prever que os direitos eles pertenciam a ambas as partes, no caso de contratação, né, de um ghostwriter, a lei atual ela é omissa. Mas a gente tem um caso do STJ, que tratou justamente de a quem pertenceriam os direitos dessa obra. O caso, ele tratou da obra do Doce Veneno do Escorpião, que é basicamente a história da Bruna Surfistinha. A Bruna Surfistinha, eu confesso que eu esqueci o nome de verdade dela, ela contratou um jornalista, um jornalista, para quem ela contou a história dela, boa, Gui, Raquel Pacheco, para quem ela contou a história dela, e ele pegou essa história e colocou no livro, por escrito. O entendimento do STJ, surpreendentemente, na minha opinião, foi de que ele não seria autor dessa obra. Porque, enfim, né, obviamente, esse caso existe porque esse jornalista ele entrou com uma ação questionando, né, pleiteando a autoria dessa obra, e o entendimento foi de que ele não era autor da obra e, portanto, ele não poderia cobrar nenhum tipo de indenização por conta dessa obra, por conta de eventual violação dos seus direitos morais de autor. Se não me engano, ele queria ser mencionado como autor, ele estava reivindicando o direito moral de autor de crédito. E o entendimento foi de que não havia nenhum tipo de violação de direito, justamente porque ele não era considerado autor daquela obra. E qual foi o racional do STJ ao decidir sobre esse caso? Não houve, né, um trabalho, uma criação do espírito desse repórter ao colocar essa história por escrito. A história, né, já existia, a vida da Bruna, da Raquel Pacheco, ele simplesmente colocou isso no papel. Além disso, ele tinha sido contratado para prestar esse serviço e assim por diante. No Brasil, a gente sabe que não existe, né, como regra previsto na Lei de Direitos Autorais, o Instituto da contratação, né, de Work Made for Hire. Então, o entendimento do STJ foi nesse sentido, de que ele não era autor, essa história simplesmente existia. Aqui, eu acho que cabe um questionamento dessa decisão, no sentido de que ela contou a obra, mas ele que fez todo o trabalho de colocar isso, de fazer todo esse arranjo no formato de livro, né? Obviamente, ele não simplesmente transcreveu o que ela contou. Ele pegou essa história e montou da maneira que fosse mais interessante. Ele teve uma expressão do espírito ali nesse trabalho, uma impressão de originalidade dele, um trabalho autoral de fato, na minha opinião. Mas não foi assim que o STJ entendeu. Agora, entrando nos contratos de influenciadores, que particularmente são contratos que eu gosto bastante, trabalho basicamente todos os dias com esse tipo de contrato. E são contratos que são particularmente complexos, porque os influenciadores, eles desempenham uma série de funções dentro dessas contratações. Não vai ser em todas as contratações que esse influenciador vai desempenhar todas essas funções possíveis, mas cada uma dessas funções vai ter uma consequência de um direito incidente. Então, eu explico. O influenciador, num contrato tradicional, em que ele vai desempenhar todas essas atividades típicas de um influenciador, ele vai ter 3 funções, basicamente. A função de modelo, porque ele vai aparecer naquela foto, naquele conteúdo para o qual ele está sendo contratado. A função de veículo, porque ele vai veicular, vai disponibilizar, publicar aquele conteúdo na sua própria rede social. E a função de produtor. Então, muitos influenciadores produzem o seu próprio conteúdo, ou produzem em conjunto, ou delegam essa produção para a sua equipe. E, bom, cada uma dessas atividades vai ter uma consequência de direitos que são incidentes. Então,
quando o influenciador ele produz o conteúdo, ou interpreta um determinado roteiro, a gente vai ter direitos autorais morais, patrimoniais, direitos conexos, incidentes do influenciador. Ao mesmo tempo, esse influenciador ele vai muitas vezes incorporar direitos ativos protegidos por propriedade intelectual ou propriedade industrial ao conteúdo dele. Então, o influenciador ele vai eventualmente usar uma obra de banco de imagem, ele vai usar uma música que ele vai sincronizar com o conteúdo dele, ele vai inserir a marca do anunciante naquele conteúdo. Olha quanta coisa só em relação a uma das atividades que o influenciador faz. Então, tudo isso vai precisar vir previsto no contrato. Além desses usos, eu também tenho os direitos da personalidade. Então, eu vou ter que negociar os direitos de imagem, os direitos de uso do nome, da voz desse influenciador. E, como eu já tinha adiantado, a gente tem autorizações relacionadas ao uso de marcas. E quando eu falo uso de marcas, eu estou falando não só sobre o uso da marca do anunciante, mas muitas vezes os influenciadores, eles têm as próprias marcas. Então, a gente trouxe alguns exemplos aqui de, por exemplo, Gina Indelicada. Pode ser que esse domínio, né, esse handle, ele esteja registrado no INPI, por exemplo. Ou, deixa eu pensar em outro exemplo aqui, Diva Depressão, e assim por diante. Então, eles podem, eventualmente, tentar pleitear o registro desses identificadores deles como marcas. Nem todos fazem isso, porque muitos usam seu nome próprio, ou pseudônimo, mas também é possível. E nesses casos, eu vou ter que estabelecer no contrato quais são as condições de uso para ambas as marcas. Então, tem muita coisa aqui envolvida na negociação dos contratos de influenciadores. Para além de direitos, né, direitos autorais, direitos de imagem, marcas, eu preciso estabelecer de quem tem a responsabilidade pelos direitos autorais, pelas marcas que vão estar incidentes sobre aquele conteúdo. Então, não só eu preciso ter uma autorização que vai precisar, que requer uma previsão de quais mídias, qual que é o território, qual que é o prazo dessa autorização, mas também eu eventualmente posso estabelecer requisitos em relação ao que eu não quero que esteja associado à minha marca. Então, poxa, eu tenho uma marca que não faz sentido eu falar sobre conteúdos políticos. Eu tenho uma marca que eu não quero associar a conteúdos polêmicos, a palavrão, esse tipo de coisa. Tudo isso vai ter que estar no contrato, mas muitas vezes simplesmente colocar ali no contrato não vai resolver. Vai mitigar um risco, eu vou poder pedir uma autorização e assim por diante, mas não vai resolver. Por isso que é tão importante, antes de fazer esse contrato, eu fazer uma análise do perfil do influenciador que eu quero, né? Bom, como eu comentei, os contratos de influenciadores, eles são muito complexos, eles têm uma série de riscos e complexidades e detalhes que precisam estar expressamente previstos. E na minha prática, eu noto uma dificuldade muito grande de se estabelecer essas condições que, no fim, são condições comerciais e não condições jurídicas. Então, eu acabo tendo um papel dentro das negociações de, muitas vezes, lembrar os meus clientes que eles precisam negociar determinados aspectos. Muitas vezes, os contratos vêm sem uma previsão de exclusividade. E aí eu pergunto, tá, mas vai ter exclusividade? Aí eles falam, não, isso é verdade, tem que ter exclusividade. Se eu não coloco no contrato que há uma exclusividade negociada, eu não vou poder cobrar isso do influenciador. Então, vai ter exclusividade? Por quanto tempo essa exclusividade? A partir de quando? Em relação a que segmentos? Se eu não coloco isso no contrato, na hora de interpretar, eu dificilmente vou ter como cobrar. Isso vale também para o próprio influenciador. Se eventualmente aqui tiver advogado de influenciador, é importante também prever isso para o influenciador não ter assumir obrigações que sejam maiores
do que aquelas pelas quais ele está sendo pago. Uma outra previsão que, assim, dificilmente eu consigo colocar isso no contrato de influenciadores, mas que é muito importante prever algum tipo de estrutura em que isso vai ser definido. Então, cronograma e entrega. Normalmente, as contratações de influenciadores chegam, olha, eu fechei aqui um pacote, eu não sei exatamente o que vai ser entregue, eu não sei direito quando que vai ser veiculado, mas é isso, assim, é um pacote é um combo de stories e eu vou pagar, sei lá, X mil reais para esse influenciador. Se eu não estabeleço quando que esse conteúdo precisa ser entregue, como que eu vou argumentar que houve um descumprimento da obrigação de entrega do conteúdo? A partir de quando existe o inadicionamento? Então, eu preciso, de alguma maneira, estabelecer, por exemplo, que aquele cronograma vai ser firmado pelas partes depois do contrato ser assinado por e-mail. Uma outra estratégia que eu gosto de usar até quando, no máximo, esse conteúdo tem que ser veiculado? Nesses casos, meus clientes normalmente sabem. Então, prever, as partes vão combinar quando esse conteúdo tem que ser entregue, mas fica já ajustado que depois do dia 30 de abril, que esse conteúdo tem que ser veiculado até o dia 30 de abril. Então, assim, a gente não coloca exatamente, porque aquela informação comercial não está plenamente definida, mas eu tenho algum tipo de previsibilidade e algum mecanismo de cobrança dentro do meu contrato. Além disso, é importante colocar que aquela contratação é personalíssima. Antes, isso era meio que chovendo molhado, porque as contratações de influenciadores, elas muitas vezes eram mesmo personalíssimas, mas hoje em dia a gente tem grandes agências que têm ali todo um hub, um pool de influenciadores que ela vai alocar para determinado trabalho e não necessariamente essa contratação vai ser personalíssima. Então, é importante colocar isso no contrato, especialmente se eu sou anunciante e quero garantir que aquele influenciador que eu escolhi vai estar fazendo a entrega do meu conteúdo. E não, eventualmente, vai surgir um problema e vai haver essa troca. Então, é importante estabelecer isso nos contratos de influenciadores. Bom, eu quero esse influenciador específico. Refação. Refação é sempre um tema polêmico, porque se eu vou na literalidade do Código Civil, eu não sou obrigada a aceitar a entrega, né, de uma obrigação que não está exatamente da maneira como eu acordei com a outra parte. Mas, muitas vezes, como eu comentei com vocês, a gente não consegue colocar de maneira super precisa no contrato que aquela obrigação, que aquele conteúdo tem que ser de uma determinada maneira. Eu consigo delinear quais são os principais aspectos que vão ter que colocar que eu vou ter que eu espero naquele conteúdo. Posso colocar que vai ter um briefing que vai ser enviado depois e assim por diante. Contratualmente, eu consigo, muitas vezes, na maior parte das vezes, argumentar que aquela refação precisa ser feita quantas vezes forem necessárias para que até o momento em que aquele conteúdo está de acordo com o que eu combinei ali com o influenciador, com a agência, e assim por diante. Mas, por outro lado, é uma prática de mercado recorrente limitar a quantidade de refações. Então, limitar a 3 refações. E por que isso é bom para o anunciante? Porque muitas vezes o pedido de refação não está relacionado a um descumprimento do que foi combinado. Então, eu não gostei muito desse tom, o influenciador não está sorrindo o suficiente, está com uma cara meio para baixo. É difícil, né, a gente prever tudo exatamente. Não, o influenciador tem que estar rindo, ele tem que estar com a luz assim, etc. É muito detalhe. Então, convencionar esse limite de refação, que muitas vezes, assim, todas as vezes que eu vi um contrato, está limitada a 3 refações, porque isso, enfim, ficou consolidado no mercado, muitas vezes é uma concessão ali que faz sentido para ambas as partes.
aprovação prévia dos conteúdos também é algo que é super importante a gente colocar nos contratos, de ambos os lados. E aí vai depender de que lado você está. Para o anunciante, é importante para ver se o influenciador ele entregou o conteúdo da maneira como tinha sido combinado, mas também para haver um controle reputacional ali do uso daquela marca. Para ver se o influenciador não está falando alguma coisa errada sobre o produto, porque muitas vezes isso pode acontecer, assim por diante. Da mesma maneira, é importante que aquele influenciador, se eventualmente quem fizer a edição daquele conteúdo for o anunciante, é importante para o influenciador também aprovar aquele conteúdo. Porque aqui, e aí abrindo parênteses, como eu comentei com vocês, a contratação de influenciadores, ela pode ter uma combinação de arranjos muito diversa. Então, o influenciador pode desempenhar essas 3 funções, né, de produção, veiculação e de modelo, mas eu também posso ter um arranjo em que o influenciador ele vai comparecer numa diária, em que aquele conteúdo vai ser gravado por uma produtora, e quem vai editar vai ser a agência do anunciante. Eu posso ter uma produtora do influenciador, da equipe dele. Então, assim, são muitos arranjos diferentes. Então, sempre quando eu recebo um briefing ali de contrato de influenciador que precisa ser produzido, eu sempre faço essas 3 primeiras perguntas. Então, quem que vai produzir? Quem que vai criar? Quem que vai veicular? Porque assim eu consigo entender qual é a estrutura de contrato que eu vou firmar, e muitas vezes vou entender que, às vezes, eu preciso também providenciar um contrato de produção audiovisual entre a agência do meu cliente e uma produtora, ou então, enfim, eu vou entendendo quais são as obrigações e quem está envolvido ali naquele arranjo. Voltando para os requisitos dos contratos de influenciadores, fechando esse parênteses, é importante a gente colocar a obrigação de que se faça a identificação publicitária. Essa obrigação ela era mais disruptiva, digamos assim, há uns anos, mas com o tempo o mercado foi se educando, entendendo que quando eu faço uma publicidade eu preciso identificar, eu preciso colocar um hashtag publi, eu preciso colocar um hashtag publicidade, eu preciso usar o conteúdo pago ali, aquela ferramenta de identificação da plataforma. Enfim, existem algumas maneiras de fazer a identificação. Uma pergunta que chega com alguma frequência para mim, se a postagem no formato de collab, né? Então, tem aquela... Quando você posta, isso aparece nos feeds dos 2 perfis, né? Da marca e do influenciador. Se isso é suficiente para que haja, né, o cumprimento da obrigação legal de identificação publicitária. E a verdade é que a gente não tem nenhuma previsão, posicionamento do CONAR sobre isso, mas, a meu ver, não é suficientemente ostensivo. Então, uma pessoa que um consumidor médio, digamos assim, ele pode não entender que aquilo se trata de uma publicidade. Então, a minha recomendação é que sempre se opte pela publicação ostensiva da identificação. E em relação a lives, né? Então, um outro aspecto importante dos contratos de influenciadores. Sempre importante haver, ainda que eu permita ali uma certa originalidade, um comportamento mais orgânico do influenciador, é importante que as 2 partes, elas convencionem o que é esperado de cada uma delas em um determinado direcionamento, em uma determinada live, porque eu não tenho possibilidade de aprovação prévia. Então, é importante que eu direcione, combine com o anunciante que está me contratando, e, enfim, vice-versa, o que é esperado. Então, se eu devo, o que eu posso falar, passar as informações corretamente sobre aquele produto, serviço, a marca que está sendo anunciada, e assim por diante.
Aninha, deixa eu Bom, só fazer um gancho numa coisa que você falou, que eu acho que no começo que você tocou num ponto super importante, que é o trabalho do advogado de contratos, ele acaba invariavelmente indo um pouco além do jurídico. A gente, quando você estava falando de exclusividade, você tocou nesse ponto, eu só queria reforçar. Parte do nosso trabalho também é ser um pouco negocial. É claro que as decisões de negócio, né, elas sempre vão ser do cliente, mas a gente tem que antecipar um pouco pontos negociais que o nosso cliente não está vendo, porque, enfim, principalmente com publicitário, geralmente eles não pensam em tudo, e a gente tem que, acho que, se adiantar. Não basta a gente virar e falar, do ponto de vista jurídico, a questão é essa. Acho que a gente sempre tem que trazer, mas qual é a recomendação? O que é que você faria? Né? Acho que eu falei bastante aqui de análise de risco, mas eu acho que a gente sempre tem que trazer a resposta, porque a gente fala, olha, a situação é essa, eu faria isso, mas o cenário é isso daqui, no fundo a decisão é do cliente. Mas acho que sempre a gente tentar trazer essa postura de eu faria dessa forma, mas a decisão é sua, eu faria assim. exato. E isso é super importante porque essa atuação um pouco mais proativa, quando a gente está fazendo contratos, porque a gente faz contrato para não precisar usar o contrato. E muitas vezes, quando a gente está desenhando esses acordos, a gente vê que tem algumas coisas que não foram pensadas e que vão aparecer ali na frente. Então, se a gente faz esse papel de se antecipar e lembrar de eventuais brechas e condições comerciais que não foram pensadas, a gente pode, muitas vezes, a gente evita brigas, a gente evita mal-entendidos, porque as coisas são conversadas antes e resolvidas antes. Muitas vezes eu já levantei perguntas que geraram calls de discussão entre comerciais e aquilo não estava dentro do meu escopo de advogada, né? Mas enfim, eu antecipo problemas para não ter um problema maior mais para frente. Voltando aos itens, né, que são importantes de se levar em consideração no momento de fazer um contrato de influenciador, Gui, eu não sei se a gente faz uma pausa, eu fecharia aqui e, enfim, o que você acha? Tá bom, eu ia propor hoje uma pausa mais curta, coisa de Eu cinco também minutos para dar tempo. Aninha, só antes de você falar, ó, tem uma reclamação aqui de que o link lá do Media Hub não está funcionando. não acredito, gente, que gafe. Eu já vou mandar para vocês. Que a gente fez uma troca e eu esqueci de atualizar. Mas vamos lá. Eu vou fechar esse ponto aqui, a gente faz uma pausa mais curta de 5 minutos e aí a gente segue. Bom, então, além dos outros pontos que eu trouxe, autorizações e licenças. Então, muitas vezes, eu não tenho só autorização envolvendo o direito da personalidade, eu não tenho só autorização envolvendo o direito de imagem, eu tenho outras autorizações que também são necessárias. Um exemplo muito comum é alvará para menor. Então, a gente não vai se aprofundar nesse ponto aqui, mas publicidade, você abrir câmera, mesmo que seja a câmera do seu celular, a câmera do celular do pai, da mãe, eu preciso de uma autorização judicial para que esse conteúdo seja produzido. Então, mas eu já produzi o conteúdo. Não tem como você pedir um alvará retroativo. Então, é sempre muito importante lembrar isso antes de começar as gravações. Mas não vai dar tempo. Então, não faz, né? Então, quando tem menor envolvido, a gente precisa sempre lembrar desse cuidado, porque qual que é o racional do alvará? O juiz ele vai avaliar se aquelas condições de trabalho, né, ainda que seja dentro de casa, etc., mas é um trabalho, estão adequadas para envolvimento daquele menor. Então, se não vai faltar aula e assim por diante. Como a gente está falando de enfim, uma pessoa vulnerável, é importante a gente terceirizar essa autorização para que esses direitos, né, do menor eles sejam garantidos. Outro ponto importante, dados de performance. A gente sempre estabelece que alguns dias depois daquela postagem, os dados sobre a performance daquele conteúdo vão ser disponibilizados para o contratante. Aqui também temos algumas
camadas e atualizações, né, de mercado. Antes, essa era uma cláusula muito importante e essencial, porque quem tinha acesso à performance daquele conteúdo, então, para quantas pessoas aquele conteúdo foi entregue, qual foi a quantidade de comentário, de curtida, assim por diante, muitas vezes esses dados eles estavam disponíveis só para quem era o titular da conta, titular do perfil. Hoje em dia, a gente tem algumas tecnologias, né, que agências que são mais profissionalizadas, agências de influenciadores, que vão, enfim, plugar uma determinada tecnologia naquele conteúdo para extrair já esses dados de performance. E aí, eventualmente, o contrato ele tem que ter outras disposições, então, como o influenciador tem que autorizar esse tipo de tecnologia, ele, enfim, vai ter que disponibilizar algum tipo de acesso, assim por diante. Mas aí vai de entender a cada caso como funciona. Como regra, o seguro é colocar ali a obrigação de compartilhar os dados de performance. Despesas, é uma cláusula que a gente acha que é boba, que é sempre aquele finalzinho ali das... Ixi, Emanuele, tem de tudo. Qual que é a principal forma de remuneração dos influenciadores? Assim, gente, tem de tudo. Tem pagar dinheiro normal mesmo, tem permuta, tem às vezes, você cobrar com base num revenue share, né, num percentual em cima das vendas que você fizer a partir daquela sua publicidade, e aí a gente vai ter tecnologias que vão conseguir, de alguma maneira, rastrear isso. Então, por exemplo, putz, eu estou compartilhando aqui um link, então as vendas, né, ou os cliques em cima desse conteúdo. Quando a gente fala de marketing de afiliados, né, por exemplo, que é, enfim, um universo dentro da influência, a gente tem uma remuneração nesse sentido. Nossa, são muitas, assim, eu acho que eu consegui exemplificar algumas, mas é realmente muito diverso, assim, cada vez... E quando a gente vai falar de remuneração, a gente sempre precisa ver para quem que isso vai ser pago, né? Então, muitas vezes, não é o influenciador diretamente que recebe, é a agência ou o agente representante daquele influenciador, e aí eu preciso colocar uma obrigação no contrato, no sentido de que é função dele repassar isso para o influenciador. Eu acho que assim, é burocrático porque muitas vezes ainda a Paula comentou, né, sobre a burocracia de contratar influenciador. No fim das contas, não é a burocracia, são as condições comerciais que são complexas. Então, se a gente tem todas as condições comerciais redondinhas e bem negociadas, entendi, Paula, entendi. Tá certo, abafa, gente. Então, eu não vi que era de menores. De menor é realmente burocrático, enfim, precisa ter um planejamento maior. Mas, enfim, também tem o ponto da renovação dos direitos, e o Gui já explicou muito bem, né? Então, às vezes, é bom se antecipar a renovação, porque assim você consegue negociar um valor um pouco mais equitativo. Cláusula de reputação de marca, então, isso vai desde restringir, você não pode falar mal publicamente da minha marca por pelo menos um prazo, ou, enfim, de maneira perpétua, já é um pouco questionável, mas tem várias maneiras de você passar direcionamento sobre a preservação da marca, e assim por diante. Hipóteses de rescisão. Estou passando um pouco rápido, gente, mas qualquer coisa vocês me falam. Mas as hipóteses de rescisão são super importantes quando a gente trata de contratos de influenciadores, especialmente quando a gente está num contexto de uma contratação de longo prazo. Então, é muito comum hoje em dia a contratação de embaixadores, e eu preciso ter uma cláusula de rescisão muito robusta, que preserve tanto o influenciador, porque a gente sabe que as marcas muitas vezes passam por escândalos de sustentabilidade, de, às vezes, alguma prática ilegal e assim por diante, e o influenciador também, às vezes, pode pisar na bola. Então, é importante que esse combinado de que se as partes não quiserem mais estar juntas, é importante que todas as consequências dessa quebra antecipada de contrato estejam ali previstas, né? E
autorização para edição daquele conteúdo. Então, como eu falei, muitas vezes a marca vai fazer uma edição em cima daquele conteúdo, vai tratar aquela foto e assim por diante. E quando eu falo de direitos autorais e direito de imagem, especialmente num contexto comercial, se eu não estou expressamente dando uma autorização, então presumo-se que eu não posso fazer aquilo. Então, por isso que essa cláusula de edição, parece que ela não é importante, mas ela é super importante, porque não tem, assim, é muito raro ter contrato de influenciador em que a marca não vai eventualmente pegar aquele conteúdo, desdobrar nas suas redes sociais e assim por diante. Fui moleque e não atualizei o link, gente, eu vou atualizar. E aí a gente. Esse aqui é o contrato. Diga lá, Gui. Eu só ia falar um ponto a questão da burocracia agora, não sobre menores, né, mas sobre contratos com influenciadores. Eu sei que a pergunta não era essa, mas eu acho que ela é pertinente também, porque isso é uma queixa comum de clientes. É muito burocrático. Eu acho que a gente precisa pensar sempre de duas coisas, né? Talvez separar influenciador de talento. Claro que isso às vezes a linha não é tão tênue, mas se eu estou falando de um talento que vai ser ou uma celebridade mesmo, ou um influenciador gigante, como é a Virgínia da vida, sei lá, obviamente eu vou ter que ter muito mais cuidado no contrato, até porque são contratos que geralmente vão envolver valores muito maiores. Para influenciadores menores, eu acho que a gente pode simplificar um pouco processos e até esse template aí que a Aninha disponibiliza, eu acho que ele ajuda bastante nisso. Por que eu estou batendo nessa tecla? É muito comum rodar uma campanha, se só fechar o contrato com o talento, a celebridade, coisa de um ano depois. Isso vira um inferno, porque pode parecer que, já foi a campanha, então dá para assinar qualquer coisa. Não dá, porque você começa a entrar em umas coisas de uns pontos, principalmente dos direitos sobre o material da campanha, o que pode fazer, o que não pode fazer, coisa que pode ter impacto no futuro, e você precisa fechar aquilo ali, e se você está pelo anunciante, pela marca, você está numa posição desfavorável, porque o influenciador, a celebridade, enfim, o talento já recebeu o dinheiro dele. Você que quer garantir que aquilo que você contratou, de fato, vai estar, inclusive os direitos para usar aquilo no futuro, que aquilo de fato vai estar amarrado, vai estar assinado. Então, é bem comum essas negociações com talento mesmo demorarem muito e irem para além da campanha, e isso torna a vida do advogado um inferno. Perfeito. É super importante esse ponto que você trouxe, Gui. O tamanho do contrato ele vai depender do tamanho da complexidade daquela negociação, dos riscos envolvidos. Então, esse template de contrato que a gente disponibiliza, que pode ser usado publicamente, vocês podem usar, está lá para ser usado, é um contrato mais simples, de uma contratação de menor risco, que tem, sei lá, 2 páginas. Mas conforme a gente vai acrescentando esses riscos, como o Gui falou, é tudo uma régua de risco. Aí vocês vão complementando com as cláusulas que eu fui exemplificando para vocês em cima dessa minuta que a gente compartilhou com vocês. Então, contratos, né, envolvendo o embaixador, uma pessoa pública que vai falar em vários contextos sobre a marca, é muito dinheiro, assim por diante, a gente faz um contrato, poxa, mais robusto. Eu já vi, inclusive, PI, né, pedido de inserção para formalizar a contratação, porque quando é um post, uma veiculação pontual, etc., é aceitável, é viável, né? Exatamente, Paula, não só a renovação sobre a licença do uso de imagem, mas também a renovação do uso daquele conteúdo, né? Se for um influenciador que tiver produzido, ou enfim, o time dele tiver produzido. Então, se eu quiser fazer uma extensão do prazo, porque quando a gente contrata um influenciador, a gente contrata a veiculação por um prazo determinado, né? Especialmente porque a gente, como regra, né? Enfim, por um prazo determinado. Se eu depois, vai que a campanha fez, assim, um super sucesso, e aí chega a marca, ela fala, eu quero renovar. E é claro que ela vai renovar, ela tá, enfim, é importante, já criou-se um valor para aquela marca. Muitas vezes, se eu não negocio previamente um valor, o influenciador vai lá e fala, não, o influenciador, o artista, etc., eu quero 3 vezes mais que você me pagou para veicular um mês a mais. Como você está numa posição negocial mais frágil, porque você
aquilo já está no ar, não dá para você contratar uma outra pessoa para produzir de novo, etc., a marca muitas vezes vai lá e paga. Então, por isso que aqui no template que a gente compartilha, a gente coloca aqui essa linha de valor para renovação, porque aí fica mais equilibrado entre as partes o valor que vai ser pago para essa extensão, né, da autorização de direitos autorais e de imagem. Bom, para fechar muito rapidinho, políticas de plataformas. Como eu falei para vocês, a gente também firma contratos fora do contexto comercial, né? Então, se vocês forem olhar as políticas das plataformas, não, enfim, como regra, essas plataformas não reivindicam a propriedade do conteúdo que a gente produz ali nas nossas redes, mas a gente autoriza que esse conteúdo seja utilizado pela plataforma de maneira gratuita, né? Lembrando que essa previsão precisa vir de maneira expressa, senão a premissa, né, de que é onerosa quando a gente fala de transmissão de direitos. Então, essas plataformas, elas trazem cláusulas nos termos e condições dela, né, que autorizam elas a utilizarem, né, os nossos conteúdos. Então, isso vale também para os nossos direitos da personalidade. Bom, por fim, um caso interessante em relação à prevenção, né, de violação de direitos autorais em redes sociais é o Content ID, que é essa iniciativa do YouTube, essa tecnologia do YouTube, em que, basicamente, o YouTube ele cria ali um banco de dados de obras protegidas, vai subindo, que é alimentado pelos próprios titulares, e aí, conforme os conteúdos novos vão subindo na plataforma, essa tecnologia faz como se fosse um match, ela vê se tem match ali de conteúdos protegidos. Se uma suposta violação é detectada, existe todo um escalonamento ali do que vai acontecer. Então, o titular ele vai poder pedir a remoção, né, do conteúdo, se, obviamente, todos os outros requisitos legais forem cumpridos, ou ele vai poder bloquear ou reivindicar o compartilhamento da monetização, ou ainda rastrear as estatísticas daquela visualização. Por outro lado, o usuário, ele vai poder, o usuário, né, que supostamente infringiu direitos, ele vai poder aceitar aquela reivindicação ou iniciar um processo de disputa e contestação dessa acusação feita pelo Content ID. Isso é muito bom do ponto de vista de proteção autoral, mas pode eventualmente cair num lugar de censura, porque hipóteses, né, legais de limitação à proteção autoral, como paródia e uso de pequeno trecho, acaba não sendo diferenciada dentro do contexto do Content ID. Bom, gente, façamos uma pausa. Vamos fazer 5 minutos? 5 minutos, então 8h22 aqui de volta. Então, vamos lá para não perder tempo. Bom, o último caso que eu queria comentar com vocês é sobre licenças de direitos autorais, é a iniciativa da Creative Commons, que é uma iniciativa bastante interessante e que busca, basicamente, você padronizar as licenças, né? Então, os vários tipos de licenças. Paula, faça quantas perguntas você quiser, são super bem-vindas. Gui vai dar uma olhada e qualquer coisa eu assumo. A ideia da iniciativa de Creative Commons é você prever modelos de licença que são facilmente identificáveis e que vão ser utilizados pelos autores, né, pelos titulares de um determinado conteúdo no momento em que eles forem disponibilizar esses conteúdos na internet. Então, eu tenho vários modelos que já têm uma definição prévia do que eles significam.
né? Vocês vão ver, é muito comum o uso desses conteúdos, dessas licenças, por exemplo, nos bancos de imagem, em que eu vou estabelecer, por exemplo, o uso, tudo bem você usar esse meu conteúdo, mas não para fim comercial. Se você quiser usar para fim comercial, você tem que entrar em contato com o titular para que seja negociada aí uma licença complementar. Basicamente é isso. Não quero tomar muito tempo, porque agora falaremos sobre inteligência artificial com o Gui. Desculpa, eu estava respondendo a Paula aqui no chat sobre sessão por tempo indeterminado ou definitivo. Só recapitulando aqui, veiculação de conteúdo, ok. Paula, eu acho que depende do que a gente está considerando. Por exemplo, se eu posso ter um contrato com um influenciador, por exemplo, em que o que é muito comum, que eu posso manter aquele post do influenciador no meu feed, né, no meu rolo histórico para sempre, sem eu precisar apagar. O que é muito incomum que eu possa impulsionar aquele post por prazo indeterminado. Isso é extremamente raro. Eu acho que eu nunca vi nenhum caso em que você contratava um influenciador e você tinha o direito de ficar veiculando aquilo como campanha pelo tempo que você quisesse. Geralmente você pode manter o post lá no histórico, mas você não pode ficar impulsionando. Porque a prática da publicidade, e aí fora do meio do social, né, já no meio tradicional da publicidade, é que quando você contrata o uso da imagem de alguém, esse uso, ele, por costume, ele vai ser por um prazo determinado. Tem uma questão legal, né, de esse entendimento de que uma cessão do direito de imagem, né, não seria permitido, mas tem uma coisa de uso de mercado, de prática de mercado também, que geralmente você fecha a veiculação daquela campanha por um período específico. Então, no ambiente de social, o que vai acontecer geralmente, você manter o histórico, beleza, pode manter o seu feed lá, tranquilo, mas impulsionar o conteúdo em si, ele teria um prazo determinado. Vamos lá falar de Aninha, pode pular para o slide 101, pode pular mais 3, acho que ali a gente já consegue entrar mais um. Eu não consigo ver os. Aqui, né? Beleza, esse aí tá ótimo. E a generativa, que acho que é o tema mais intenso, né, de debate atualmente. Quando a gente fala de IA generativa e a relação dela com direitos autorais, a gente precisa olhar para dois pontos diferentes. Tanto para o input, né, aquilo que é inserido, seja para treinar o sistema, ou seja ali para dar o prompt, né, para dar o comando que vai determinar ali o que a IA vai gerar, e também olhar para essa outra ponta, o output, né, que é aquilo que a IA gera. Dos dois lados, a gente tem implicações aqui quando a gente fala sobre direitos autorais. Vamos fazer o caminho inverso e começar a olhar primeiro para o output, né, aquilo que a IA produz. Não existe clareza hoje de se aquilo que é produzido por uma inteligência artificial, se aquilo é ou não é protegido por direitos autorais. E por que não existe clareza sobre isso? Lembra que a gente falou aqui no começo que, em geral, se considera que o autor é sempre uma pessoa física. Em geral, para você ter autoria, você precisa ter uma pessoa criando, né? Essa ideia clássica lá de que a produção intelectual, a produção artística, ela é um reflexo da personalidade. Então, eu não teria como não um algoritmo, mas uma inteligência artificial não teria como criar isso. Na realidade que a gente tem hoje da evolução tecnológica, de fato, é impossível você ter uma IA criando sem participação humana. Em algum momento do processo, essa participação ela existe. Essa participação pode ser maior ou menor, mas sempre vai ter um humano, seja em quem desenvolveu a inteligência artificial, quem treinou a inteligência artificial ou quem está operando essa inteligência artificial. Agora, esse grau de contribuição humana que vai gerar dúvidas sobre se aquilo que a IA vai produzir é ou não é protegida por direitos autorais. De um lado, tem gente falando que isso não deveria ser protegido, ponto, porque independentemente de ter algum grau de contribuição humana, você tem no final das contas ali
algo que foi feito por intermédio de uma máquina. Seria diferente de um Photoshop, por exemplo, que seria puramente um instrumento, né? A ideia é que, para quem defende que você não deveria ter proteção por direitos autorais, é essa ideia de que o prompt, né? Você está dando um comando e você não tem como controlar o resultado. Porque você pode direcionar para onde você quer que a inteligência artificial vá, mas você nunca consegue garantir qual é o resultado final. Então, para essas pessoas, você não teria ali uma proteção por direitos autorais por aquilo que é criado por meio de IA. Nesse caso, se não tiver proteção, o que acontece? Tudo que é gerado por IA vai direto para o domínio público. E se está no domínio público, pode ser usado por qualquer outra pessoa sem nenhum problema. O que essa visão ela traz de problema? De um lado, ela tem, obviamente, um desestímulo ao investimento. Né? Por que eu vou desenvolver um novo sistema de inteligência artificial? Ou por que eu vou utilizar essa IA se depois qualquer pessoa vai poder pegar os subprodutos dela e fazer o que quiser com elas? Ué, um segundo problema que essa abordagem traz é existe a possibilidade disso ser pior para os próprios autores, pessoas humanas, designers, ilustradores, etc. Em que sentido? Se tudo que é gerado por IA está liberado para ser usado por qualquer um, por que alguém contrataria um ilustrador ou um designer, etc., se pode simplesmente ir. Lembra aquilo que a gente falou que Google Imagens não é domínio público? Se a gente, de repente, tem lá no Google Imagens um monte de imagem produzida por IA e essas imagens não são protegidas por direitos autorais, então pronto, então poderia começar a utilizar. Eu não precisaria mais contratar alguém para produzir, nem mesmo eu utilizar uma inteligência artificial. Eu poderia ir lá na internet, caçar qualquer imagem feita por IA e usá-la da maneira como eu quisesse. Então, tem essas desvantagens, né, de defender, né, de entender que eu não teria proteção autoral por aquilo que é criado por meio de inteligência artificial. Por outro lado, eu também, se eu reconhecer que o que é criado por inteligência artificial é protegido por direitos autorais, eu também tenho alguns problemas, que é, como o sistema é todo centrado nessa figura do autor, pessoa física, por exemplo, o prazo de proteção, né, que como regra vai ali, como começa a contar no ano seguinte a morte do autor, se eu estou pensando numa IA como criadora, como é que eu vou calcular isso e como é que eu vou entender quem é que tem a prerrogativa de exercer aqueles direitos? É porque se a IA for considerada como autora, como que eu vou assegurar, tudo bem, a obra poderia ser protegida, mas aí quem que vai, como é que a IA vai transmitir essa obra, vai ser dessa obra para alguém para que essa pessoa tenha a prerrogativa de utilizá-la e de protegê-la. Né? Então, tanto um regime como o outro tem suas dificuldades. Tanto eu considerar que não tem nenhuma proteção autoral tem problemas, como eu considerar a IA como autora e a proteção a vir daí também tem problemas. A solução hoje a gente, como eu falei, a gente ainda tem esse cenário em que você tem sempre um grau de contribuição humana. Então, você olhar, talvez, para esse grau de contribuição ajude a entender ali se existe ou não a proteção autoral, sendo que esse humano que teve essa participação poderia ser ali considerado o autor. Aninha, pode passar. Esse entendimento ainda não é como é que diz? Ele não é ainda pacificado. A gente tem países que estão tratando isso de maneiras diferentes. A gente tem os Estados Unidos, por exemplo, com uma posição já muito clara que somente as obras que são criadas por humanos podem ser registradas no Copyright Office lá dos Estados Unidos. Aí vocês vão me falar, mas Guilherme, vocês não disseram que direitos autorais não dependem de registro? É verdade, principalmente no Brasil. Está na Convenção de Berna, que é o principal tratado internacional de direitos autorais. Mas nos Estados Unidos, e acho que alguns outros países lá da tradição do copyright, existe uma particularidade que é, do ponto de vista processual, né, para que você possa ter a legitimidade processual para ingressar com ações relativas a direitos autorais, sim, você precisa do registro. Então, é uma coisa meio curiosa de que a proteção não depende do registro, mas para fins processuais você tem uma formalidade de registro. Então, lá, o Copyright Office, que é o órgão que cuida desses registros, ele tem se manifestado expressamente no sentido de que somente obras criadas por humanos poderiam ser registradas lá,
E isso já foi judicializado e a jurisprudência nos Estados Unidos está reforçando esse entendimento. Na União Europeia, a gente tem essa tradição ali de que a autoria ela vai exigir ali uma criação intelectual, vai exigir uma pessoa por trás, que vai nos dar também essa mesma direcionamento, essa tendência de obras criadas por IA não serem protegidas por direitos autorais. A gente tem alguns outros países, como os países que foram colônias inglesas, né, menos os Estados Unidos, então o Reino Unido e os demais países de Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, eles têm já há algum tempo essa figura da obra gerada por computador. O que ela é? Ela significa uma obra gerada por IA? Não, isso foi, esse regime, ele existe desde os anos 80, anos 90. E já está previsto na lei lá que, nos casos de uma obra que seja gerada por intermédio de um computador, ou seja, não é necessariamente a IA criando, mas se utiliza, por exemplo, Photoshop para criar, o autor vai ser a pessoa que foi responsável pelos arranjos necessários para criar aquela obra. Então, eu vou olhar, dentro do processo de criação daquela obra, qual foi a pessoa que teve o maior grau de contribuição para que aquela obra fosse gerada. Era quem estava utilizando o Photoshop, por exemplo? Então, essa pessoa vai ser a autora. Essa figura, como eu falei, ela já existe desde antes do desenvolvimento da inteligência artificial, mas ela serve bem para tratar dos casos de geração por IA, né? Eu já ter essa figura, ela ajuda a eu já ter esse entendimento de que, tá bom, eu vou sempre olhar para o grau de contribuição humana, a pessoa que viabilizou que essa obra fosse criada, ela vai ser considerada a autora. No caso da IA, a gente vai ter algumas dúvidas de quem seria essa pessoa. É quem desenvolveu a inteligência artificial? Quem treinou? É quem deu o prompt, o comando? Tudo isso vai depender ali do grau de contribuição para aquela criação específica. E há um entendimento que alguns países como China e Japão já têm tido, né? Essa ideia de eu vou olhar ali na criação daquela obra específica para eu entender de fato se eu tive quem é que contribuiu mais para que aquilo acontecesse, para que aquela obra fosse gerada. Então, se eu tenho um prompt mais detalhado, né, se eu dou instruções mais precisas para a inteligência artificial, olha, eu quero uma imagem que tenha tais características, dessa forma, nessa paleta de cores, blá blá blá. Quanto mais informação eu der no comando, no prompt, mais fácil de eu argumentar por essa lógica de que, de fato, teve uma contribuição humana significativa para a criação daquela obra e, portanto, aquela obra é protegida por direitos autorais, sendo eu o autor, né? Eu, essa pessoa que deu essa contribuição significativa. Quanto mais a geração for genérica, então eu jogar lá, eu quero uma imagem XPTO, e aí pode ser qualquer coisa da inteligência artificial. É mais difícil eu defender que essa obra seja protegida por direitos autorais, porque essa contribuição ela não foi tão significativa. E no Brasil? No Brasil, a gente começa a ter as primeiras decisões agora. Tem uma decisão desse ano, super recente, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é um caso muito interessante, porque o foco era muito mais em ECAD e execução pública. Vocês já devem ter percebido que em um monte de lojas de departamento hoje em dia, você escuta umas músicas e você fala, essa música parece conhecida, mas eu nunca ouvi. Ela é meio genérica. Por quê? Muitas lojas de departamento hoje em dia, elas estão utilizando músicas geradas por inteligência artificial para fazer aquela sonorização ambiental. Por que isso? Lembra que a gente falou rapidamente de execução pública umas 2 aulas atrás. Toda vez, né, que você executa uma música em espaço público, ambiente público, você tem que pagar para o ECAD, que é o escritório que faz a arrecadação, e o ECAD vai distribuir lá para as associações, de modo que os músicos envolvidos ali na criação e na performance daquela obra, eles sejam remunerados. Então, isso significa, claro, custo. Para a loja de departamento, ela tem que ficar pagando o ECAD para poder passar música o dia inteiro. Se ela começa a recorrer a obras por inteligência artificial, em tese, ela não precisaria pagar por ECAD, porque não teria ali nenhum músico realmente envolvido na criação daquela obra. Aí o ECAD entrou com uma ação lá no Santa Catarina questionando isso, né, alegando ter legitimidade para cobrar. Essa decisão, o foco dessa decisão foi muito mais por esse lado, para ver se o ECAD tinha ou não tinha a legitimidade, o direito de cobrar a arrecadação pública dessas músicas feitas por IA. Mas, ao tratar disso, ela acabou dando um posicionamento
que é muito forte, que é essa ideia de que, e literalmente está na decisão, a ausência de um autor humano não implica a inexistência de direitos autorais. O julgado ele não vai entrar mais no detalhe para explicar como é que chega a essa conclusão, mas é um posicionamento bem forte, porque está dizendo basicamente que obras geradas por IA seriam sim protegidas por direitos autorais, mesmo que eu não tenha essa figura do autor humano. A gente ainda precisa esperar novas decisões para ver como isso vai se colocar no judiciário brasileiro, mas já está dando aqui um indicativo de que a gente está indo num caminho diferente dos Estados Unidos, por exemplo, está indo numa tendência de maior proteção das obras que são criadas por IA. Minha pode passar. Então, se a gente olha do lado do output, né, do que é produzido pela inteligência artificial, a gente tem essas complexidades, essas discussões no que diz respeito à proteção por direitos autorais ou não. Também, da outra ponta, no que é utilizado para treinamento, eu também tenho essa discussão. Para treinar um IA, eu preciso de um dado surreal, de um volume surreal de dados. E isso muitas vezes vai envolver o uso de obras que são protegidas por direitos autorais. Isso, por si só, tem gerado uma série de discussões. Por quê? Esse uso, ele seria ou não seria considerado uma violação de direitos autorais? Porque para eu fazer esse uso, eu tenho que reproduzir essa obra que já existe. Então, e isso tem uma consequência prática na medida em que essas inteligências artificiais generativas, elas podem gerar obras elas vão gerar obras que podem concorrer com as obras que foram utilizadas para treiná-la. Ou seja, eu sou um músico, eu sou um autor, etc. Vem uma IA, pega as minhas obras sem autorização para treinar e para treinar esse sistema que depois pode ser utilizado para gerar obras que vão concorrer com a minha própria obra. Então, a gente tem tido uma série de ações em diferentes países de gravadoras, de bancos de imagem, e mais recentemente aqui no Brasil, a Folha de São Paulo entrou com uma ação contra a OpenAI, que eles estão questionando justamente isso. Pô, vocês pegaram minhas obras, que são protegidas por direitos autorais, para treinar sem autorização. Isso foi uma violação, eu quero que você me compense, que você me pague uma compensação. Também a gente não tem posicionamentos tão claros ainda ao redor do mundo quanto a se enfim, isso seria ou não seria uma violação. A gente tem, por exemplo, na União Europeia, já existia uma exceção aos direitos autorais chamado exceção de mineração de dados, né? Era a ideia de que você pode ali utilizar obras protegidas para extrair dados, desde que seja para fins educacionais ou de pesquisa, e se você for fazer isso para fins comerciais, você precisaria dar a possibilidade de um opt-out, né? De o autor falar, eu não quero que você use minha obra. Ou seja, a regra geral tá liberado você utilizar, inclusive para fins comerciais, mas a partir do momento em que o autor fala, eu não quero que você use minha obra, você tem que tirar essa obra lá da base de dados. Quando veio a regulamentação da inteligência artificial na União Europeia, essa regra foi reforçada. A ideia de que também para o treinamento de IA vale, se for para fins de pesquisa, beleza, está liberado, não tem essa questão do opt-out, mas se for para fins comerciais, eu preciso também dar a possibilidade de o autor da obra dizer, eu não quero que você use minha obra para treinamento. E como é que pode ser feito esse opt-out, né? Ele pode ser feito, na verdade, de qualquer maneira. Ele pode ser tanto eu colocar ali nos metadados do arquivo, como eu posso ter, de repente, se eu tenho a minha obra publicada num site, eu posso ter lá uma nota de rodapé no site dizendo eu não autorizo o uso das minhas obras para fins de IA. E isso gera uma série de complicações, né? Afinal, até que ponto as plataformas elas conseguem de fato verificar se houve esse opt-out ou não, e até que ponto o autor consegue fazer esse opt-out valer. E também a gente tem tido umas discussões lembra que eu falei que para fins de pesquisa eu não preciso, essa regra de opt-out não vale, eu posso utilizar mesmo que o autor fale que ele não autoriza. Mas, muitas vezes, você tem como a IA, de certa forma, ela ainda é uma espécie de uma ciência de base, o que a gente tem muitas vezes,
organizações sem fins lucrativos que treinam as inteligências artificiais para fins de pesquisa, e depois os resultados desse treinamento são ali utilizados por empresas. A própria OpenAI, ela é uma organização sem fins lucrativos. Então, o que a gente tem começado a observar? Alguns casos em que você tinha organizações de pesquisa tá, utilizando as obras e sem precisar observar essa questão do opt-out, mas elas sendo depois responsabilizadas porque houve um uso comercial indireto desse treinamento, dessa pesquisa, porque depois ela licenciava os resultados ali para empresas que comercializavam de fato a IA. Então a gente está vendo na União Europeia um lado um pouco mais restritivo, essa ideia de proteger um pouco mais os autores e dificultar o uso das obras para fins de treinamento. Os Estados Unidos parecem estar indo um pouco no caminho contrário. Lá existe essa figura do fair use, como a gente já falou aqui, quando a gente estava mencionando as exceções aos direitos autorais. E com base nessa regra do fair use, que tem seus requisitos, tem 4 requisitos, eu não vou entrar tanto no detalhe. Nos Estados Unidos, a jurisprudência ela tem ido mais no sentido de que usar as obras protegidas para frente de treinamento não seria uma violação, não seria um problema. No Brasil, como eu mencionei, tem essa ação da Folha, mas ela é super recente, a gente ainda não tem decisões sobre isso. A gente vai precisar observar. Pode passar, Linha. E outro ponto muito relevante aqui quando a gente está falando de IA nesse ambiente de redes sociais é a questão da ressurreição digital. Já tinha mencionado aqui o comercial com Elis Regina. Aqui a gente sai um pouquinho da esfera autoral, a gente vai entrar na questão ali do direito de imagem, que eu tenho a possibilidade de hoje de recriar a imagem de uma pessoa já falecida para fins de comercial ou para qualquer outro fim, né? Isso, de certa maneira, sempre existiu. Eu sempre pude pegar uma foto de uma pessoa que não está mais viva e colocar num comercial ou qualquer outro conteúdo. Sempre pode, assim, do ponto de vista de meios, né? Não necessariamente do ponto de vista legal. A IA, ela exponencializa essa questão. Ela torna isso mais fácil, mais barato e com mais possibilidades de uso. E isso, obviamente, gera questionamentos. Por quê? A gente já explicou aqui, né, que o direito de imagem, ele não se transmite para os herdeiros. Ele é um direito personalíssimo, então, quando a gente morre, esse direito ele não passa para os herdeiros. O que passa para os herdeiros é a legitimidade de requerer a interrupção do uso indevido da imagem. Então, se eu tenho ali alguém utilizando a imagem de Elis Regina para fins comerciais sem autorização, ou utilizando ali de uma forma pejorativa, os herdeiros têm a legitimidade para requerer ali a interrupção desse uso. Isso gera um pouco de insegurança do ponto de vista de marcas e de anunciantes. Porque se eu quero recriar a imagem de Elis Regina para um comercial, por exemplo, eu vou lá bater na porta dos herdeiros. Os herdeiros, eles não têm o direito de comercializar a imagem dela, de autorizar o uso da imagem. Eles têm a prerrogativa de impedir o uso. Então, eu vou fazer com esses herdeiros um contrato de fundo processual, na verdade, né? Que é dizer, os herdeiros vão dizer, olha, eu não vou exercer essa prerrogativa que a lei me dá. Ele não pode licenciar o direito de uso da imagem, ele só vai dizer, ok, eu não vou entrar com ação. E aí você tem toda uma discussão de se isso seria válido ou não, porque no fundo você está limitando ali o direito de ação, né? O direito de qualquer pessoa recorrer ao judiciário. Outro ponto relevante é, ok, os herdeiros eles não têm esse direito de comercializar, de autorizar o uso comercial da imagem, mas eles têm a prerrogativa de resguardar. Só que e se os próprios herdeiros não estiverem resguardando a imagem, né? Se o próprio. E aí o caso de Elis Regina levantou um pouco esse ponto, porque a propaganda da qual ela participou era da Volkswagen, e a Volkswagen teve ligações com a ditadura militar, e a Elis Regina foi uma opositora do regime militar. Então gerou esse burburinho de será que ela teria topado em vida participar de um comercial da Volkswagen? A questão é
ainda que esse uso ele seja contrário ao que a gente conhece daquela pessoa, só quem tem a prerrogativa para interromper um uso assim, que prejudique a imagem daquela pessoa de alguma maneira são os próprios herdeiros. Então, se os herdeiros estão de acordo com aquele uso, por mais que isso vá contra o que era a imagem, a convicção dessa pessoa, não tem muito o que fazer. O que a pessoa pode fazer em vida é deixar um testamento digital, né? Deixar um testamento dizendo, eu não quero que depois da minha morte alguém recrie. Mas aí você entra no mesmo problema de, tá bom, e se os herdeiros não cumprirem com essa vontade? Quem é o MP teria legitimidade, por exemplo, para exercer? São todas questões, são problemas que vão aparecer e questões com as quais a gente vai ter que lidar aí no futuro próximo. Pode passar, Linha. Dito tudo isso, todo esse cenário de definição, o que é que a gente fica aqui de recomendações? Quando eu estou utilizando ali plataformas de IA, assim como a Aninha falou em relação às políticas das redes sociais, assim como vale para bancos de imagem, para qualquer outra coisa que a gente queira utilizar nesse ambiente de redes sociais, eu preciso olhar os termos de uso da plataforma que eu estou utilizando. Porque os próprios termos de uso vão dizer, muitas vezes, qual é o tratamento do ponto de vista contratual dos direitos sobre o que é criado para fins de IA. Tem uma plataforma de música, de criar música com via IA, que chama Suno, que inclusive tem ações contra ela lá na Europa e nos Estados Unidos, das gravadoras, né, justamente por aquele ponto de vista do treinamento de que a gente falou. A Suno, ela tem diferentes regimes de assinatura, né? Tem assinatura, tem a gratuita, tem a mais barata, tem a profissional. Pelos termos dela, você só pode utilizar comercialmente a música gerada se você assina a versão profissional. Então é sempre importante a gente olhar as letras ali dos termos, porque eles vão ditar muitas vezes, do ponto de vista contratual, a sua relação com a plataforma, para que tipo de uso você vai poder fazer da obra que você está criando. Por outro lado, também, a gente precisa revisitar os contratos que a gente já tem que envolvem, de alguma maneira, fornecedores nesse ecossistema de redes sociais. Então, se eu sou um anunciante que contrato com uma agência de publicidade, por exemplo, eu preciso rever meu contrato com essa agência para dizer, você vai poder usar IA? Não vai poder usar IA? Se você for usar IA, você tem que me avisar, você tem que usar a plataforma que eu te indicar, que aí eu posso fechar por exemplo, um pacote premium com uma dessas plataformas que me dê mais direitos e eu falar para o meu fornecedor, para a agência, você só pode usar essa licença aqui, porque é ela que me garante que você vai ter os direitos. Então a gente precisa voltar para esses contratos para tratar, né, de qual vai ser, a quem vai pertencer aquela obra que seja criada por meio de IA, e se tiver alguma violação, quem é que vai responder por isso? Que eu também posso utilizar a IA para violar direitos de terceiro, né? Eu posso virar e falar, eu quero que você crie uma imagem aqui. Hoje tipo, tem algumas plataformas que já têm barreiras para isso, né? Se você tentar lá o ChatGPT para recriar o Dali, né, do ChatGPT para recriar a imagem de uma pessoa viva, geralmente a moderação vai barrar. Mas outras plataformas, como o Grok, elas são muito mais flexíveis em relação a isso. Então também tem essa possibilidade de utilizar a IA para violar direitos de terceiros. E aí a gente precisa olhar os termos da plataforma para ver se eu tenho alguma assunção de responsabilidade como usuário, e do ponto de vista de contratos com fornecedores, também a gente precisa prever. Se tiver a violação, quem é responsável por isso? A agência estava só seguindo o comando do anunciante, então a agência não deveria ter responsabilidade. A agência fez isso sem a ciência do anunciante, então a agência que deveria ser responsável. Então essa é a primeira recomendação. A segunda é importante documentar o processo criativo, justamente para quê? Para eu registrar o grau de contribuição humana e conseguir defender que teve ali uma criação autoral. E, por fim, a gente acompanhar aí as mudanças legislativas e de jurisprudência. Tem alguns PLs sobre o assunto, o mais avançado é o 2238, e muita coisa vai mudar aí nos próximos anos. É bom a gente acompanhar. Aqui, para finalizar, mais dois pontos que são super relevantes nesse ambiente de redes sociais que interferem na questão de direitos autorais.
um são as fanfiction. As fanfiction, elas nada mais são do que obras derivadas, ou seja, elas são adaptações, né, de uma obra pré-existente. Lembrando que esse direito de adaptação, ele é um direito moral, ele é um direito autoral patrimonial, ou seja, o autor ou o titular, ele tem a prerrogativa de a exclusividade de adaptar a obra ou de autorizar que adaptem a obra. E existe também um direito moral de autor de integridade, né, de se opor a alterações da obra ali que prejudiquem a reputação da obra ou do autor. Então, por um lado, a fanfiction ela poderia ser considerada uma violação tanto desse direito patrimonial como desse direito moral. Por outro lado, né, depender, a fanfiction ela poderia se encaixar ali como uma das exceções de direitos autorais, né, seja aquela exceção de pequenos trechos ou a exceção de paródia. Mais uma vez, a gente está tratando aqui de escalas de risco. Tudo vai depender do caso concreto. Se eu tenho um uso comercial, eu tenho ali um risco, um uso comercial da fanfiction, eu tenho um risco maior de ser considerado uma violação. E aí, a fanfiction, muitas vezes, a gente vai ter ali a utilização somente de personagens ou de elementos daquele universo, e não necessariamente, né, eu vou ter uma adaptação daquela história na íntegra. Ainda assim, existe esse risco. Por mais que os personagens em si eles não estejam listados ali na Lei de Direitos Autorais como obras protegidas, né, vamos lembrar que a lista lá da Lei de Direitos Autorais, ela é exemplificativa. Se o personagem em si for considerado uma criação do espírito, ele é protegido por direitos autorais. E a gente já tem jurisprudência no Brasil, tem mais, aqui eu cito uma decisão, mas existem outras, que vão nesse sentido de reconhecer a proteção autoral de personagens. O caso aqui em questão que está mencionado, ele foi uma ação movida por J.K. Rowling na pessoa física mesmo, contra uma produtora de teatro que fez um espetáculo baseado no universo de Harry Potter. Ele não era uma adaptação de nenhum dos livros em si, mas uma história completamente nova, só que utilizava daquele universo. Utilizava dos personagens, suas características intelectuais e físicas, e utilizava enfim, de elementos, de fatos ocorridos dentro daquele universo. E essa peça foi considerada uma violação da obra original, da obra. É, então, a gente precisa olhar para essas nuances. Se a peça fosse gratuita, talvez tivesse passado. Mas como existia ali uma cobrança de ingresso, você já tem uma finalidade comercial, você aumenta o risco. E por fim, para a gente encerrar aqui o curso, outro lugar em que direitos autorais e direitos de imagem, de marca, eles se mostram muito relevantes, são nos jogos e principalmente nos UGCs, que são os User Generated Content, né? Aqueles conteúdos criados pelos usuários, que muitas vezes no universo de jogos eles se mostram ali nos chamados mods, né? São modificações que os usuários podem incorporar no jogo. Os UGC, eles apresentam um desafio aqui para os pontos que a gente levantou ao longo do curso, porque eles muitas vezes vão interferir ali, vão ter uma interseção com direitos autorais, com direito de marca, com direito de imagem. Um exemplo, existe uma série no YouTube, eu falei de Marisa Maio lá na primeira aula, quando eu mencionei IA. O criador de Marisa Maio, ele tem uma série no YouTube que ela é toda gravada naquele jogo The Sims. E ele só usa o ambiente do jogo para gravar, usa toda a parte gráfica do jogo e queria, com base em um roteiro, ele queria uma série. E ele já fez publi nessa série. Então, quando a gente olha, tem o software, que é protegido por direito autoral, né, o software do jogo. Eu vou ter elementos gráficos do jogo que são protegidos por direitos autorais, estão sendo utilizados por um usuário, né, alguém que, enfim, presume-se pagou por uma licença daquele jogo, para criar um conteúdo, uma obra derivada, e essa obra tem um aproveitamento comercial, seja na monetização ali no YouTube, seja por parte dessas parcerias. Então a gente precisa olhar o contrato ali, a licença do jogo, se ela permite esse tipo de uso, porque no fundo ela está fazendo ali, está criando uma obra derivada a partir dessas obras autorais anteriores. Eu posso ter questões aqui também que vão um pouco mais para o lado da publicidade, que é
muitos desses jogos, aí o Roblox é um exemplo, eles começam a ter parcerias com marcas, para ter espaços dessas marcas dentro do jogo, numa questão oficial. Ao mesmo tempo que os usuários podem criar seus próprios conteúdos. Então, eu posso ter um usuário criando ali um conteúdo de uma marca concorrente, aquela que participa oficialmente do jogo. E aí eu vou tendo esses problemas de eu tô. Se isso é uma coisa mais orgânica, né, isso poderia ser passável, mas aí você tem o risco de você ter marketing de emboscada. Ou seja, vamos supor que eu seja Coca-Cola que fecha uma parceria com a Roblox. Aí a Pepsi vai lá, faz um mod, alguma coisa, disponibiliza para os usuários, e de repente os usuários começam a ter Pepsi inserida ali dentro do jogo, de uma forma que parece orgânica, mas no fundo, o anunciante ele só contornou ali aquele patrocínio oficial. Você começa a ter esses conflitos, esses debates, e por último, você vai ter também umas questões das próprias regras de publicidade. Toda publicidade no Brasil ela precisa ser identificada como publicidade. Então, eu começo a ter esses problemas de, tá, quando que isso é orgânico, quando que isso é publicitário, e se é publicitário, como que eu faço essa identificação dentro do jogo? E também eu começo a ter uma questão de proteção infantil também, né? De muitos desses jogos eles são voltados para o público infantil. Existem regras da publicidade para crianças, regras ali do CONAR. Existe uma resolução também de um órgão do Ministério da Justiça que chama CONANDA, que é debatível se essa resolução é constitucional ou não, mas enfim, existe a regulamentação sobre publicidade infantil. Eu preciso me atentar também para esses detalhes quando eu estou fazendo esse tipo de parceria nesse ambiente aí de jogos. Pessoal, a gente vai disponibilizar os slides aqui depois dessa aula. Tem algumas dicas, né, de bibliografia, se vocês se interessarem pelo tema, quiserem um pouco mais além. E é isso, pessoal. Queria agradecer aqui do meu lado a participação de vocês. E, Aninha, também, obrigado pela parceria. Esa, muito obrigado por viabilizar esse curso. Eu agradeço também, pessoal, a participação e o convite mais um ano, Gui, para dividir esse espaço com ele. Alguém levantou a mão? Acho que é isso, pessoal. Boa noite e os nossos contatos estão aqui na tela. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau.